Vamos lá, fala Aninha, tudo bem? Adilson. Bom, não é desconhecido de ninguém, Dia dos Pais está chegando, né? Na semana que vem é Dia dos Pais e a nação está atravessando um momento aí de uma grande discussão de uma grande empresa que fez um contrato com um homem trans para divulgar sua marca. Isso indignou muitas pessoas, também gerou sentimentos de revolta em algumas outras. Muitos pastores falaram sobre isso, muitas pessoas postaram na rede social defendendo, outras atacando, enfim. E foi uma enxurrada, né, de comentários, uma enxurrada de pensamentos. É claro, a gente sabe que tem muitos oportunistas nesse momento que se aproveitam da situação para colocarem as suas ideias para fora e de alguma forma conseguirem aí estar sob os holofotes da internet por algum tempo. Mas, discursos à parte, eu quero trazer um entendimento nessa noite e usar esse episódio para falar a respeito da igreja. Porque se coisas desse gênero estão acontecendo na nossa sociedade, dentro da nossa nação, é porque existe algum problema no nosso cristianismo. E quando eu falo de coisas desse gênero, eu não estou falando de uma maneira que discrimina as escolhas das pessoas. Já quero dizer de antemão, não tenho nada contra ninguém que está envolvido com isso diretamente. Compro Natura, ganho Natura, uso Natura. Inclusive estou usando agora. Tenho amigos e amizades que têm opções, homens que têm opção sexual diferente da minha, tá? Homossexuais, e eu não tenho nenhum problema com isso. Comunico, converso, frequentam a minha casa e eu não tenho problema nenhum com isso. Eu quero usar esse ambiente para falar não dessas pessoas, mas mais diretamente falar do nosso papel mediante a tudo isso. Né? Porque a gente está vivendo um tempo de igreja em que as coisas parecem que estão um pouquinho fora dos trilhos, tá? Fora dos trilhos. Parece que a igreja, e eu quero construir alguns pensamentos aqui, seria bom que você anotasse. Eu vou te dar muitos textos aqui nessa noite. Vou falar sobre muitos textos, seria bom que você anotasse. Sabe por quê? Às vezes a gente se posiciona sem saber de fato o que a Bíblia pensa sobre isso. E aí a gente corre o risco de errar. E existe um grande problema na nossa nação, é que nós estamos nos movendo não de um ponto de vista bíblico, nós estamos nos movendo do ponto de vista emocional, de um ponto de vista de diplomacia, e isso é prejudicial. As pessoas têm falado que a igreja tem crescido tanto, e a gente não para de ver e de perceber que a violência aumenta. A gente não para de perceber que o racismo aumenta, a discriminação aumenta, a violência dentro dos lares tem aumentado absurdamente, a violência sexual, a violência contra as mulheres dentro de casa. E aí eu fico pensando, num ano em que o Brasil promoveu o Descende, em que milhares de pessoas se reuniram dentro dos estádios para orar, para falar de Jesus, num ano assim, talvez que tenha gerado tanta esperança diante dos movimentos que foram elaborados pelos cristãos, a gente se depara com circunstâncias aversas a tudo isso, ataques à família, ataques a pessoas. E aí eu fico pensando, será que a igreja, o corpo místico de Cristo, não a igreja, o prédio, realmente está crescendo, realmente está tomando proporções, realmente está tomando uma forma? Porque a gente entende, né, que quando a gente decide viver a palavra, andar na palavra, a tendência do evangelho é alcançar os lugares mais obscuros da nação. O evangelho alcança os lugares
mais obscuros da sociedade. Quando o evangelho não está apenas sendo pregado, mas vivido, esse evangelho, ele vai a lugares inimagináveis, que você não imagina. E aí eu fico pensando, é tanto ajuntamento, é tanta conferência, é tanta reunião, é tanta gente na internet falando disso, falando daquilo, e aí a gente vê por outro lado a nossa sociedade se deteriorando no que diz respeito a valores. E eu não vou falar nem somente de valores cristãos, de valores bíblicos. Eu vou falar de valores morais, porque eu sou casado, eu tenho filhos e existe uma moralidade dentro de mim. E esses princípios morais estão se deteriorando, né? As coisas estão mudando. E eu falo isso não olhando para quem decidiu ter as suas opções ou escolhas sexuais, para quem decidiu ter as suas escolhas e opções de religião. Eu falo isso olhando para nós. Qual é o nosso posicionamento? O que a gente tem feito, né, no nosso dia a dia? O que a gente tem feito em relação ao reino? O que a gente tem feito em relação a Deus que não está gerando efeito na sociedade, que não está afetando as pessoas? O que eu e você como cristãos estamos desenvolvendo que é tanta coisa. É tanta gente falando que está fazendo tanta coisa, desenvolvendo tanta coisa, mas se isso não está afetando a sociedade, isso não está gerando impacto nos lugares onde você passa, existe algum problema. Porque quando eu olho, por exemplo, para o livro dos Atos dos Apóstolos, que fala da igreja primitiva, eu vejo uma igreja que está avançando em todo o tempo. Estão havendo prisões, mas a igreja está avançando. Está havendo perseguição, mas a igreja está avançando. Tem gente morrendo por causa do evangelho, mas a igreja está avançando de maneira que até os governadores de César estão sendo alcançados pelo apóstolo Paulo. E aí eu me pergunto, a gente faz tanta coisa, tanto evento, tanto barulho, mas isso não está gerando transformação nos ambientes que nós frequentamos. De fato, existe alguma coisa errada na nossa igreja. Por exemplo, no livro de 2 Samuel, capítulo 6, você vai escutar, você vai ver a história, ou melhor, 2 Samuel, deixa eu só ver o capítulo aqui para eu não errar, vou falar besteira. Vai que tem algum teólogo aí me rastreando? 2 Samuel, capítulo 6, é isso mesmo. 2 Samuel capítulo 6, a gente vê o Davi levando a Arca da Aliança para Jerusalém. Existe uma festa, existe uma cantoria. E você conhece o texto. Nesse episódio, eles estão carregando a arca dentro de uma carroça, tá? E aí, a carroça passa por um buraco, ela balança, Uzá vai, coloca a mão na arca e morre. Uzá morreu. Mas quem está conduzindo a carroça é Aiô, o irmão de Uzá. E às vezes eu tenho a sensação que a igreja na nossa nação está na posição de Aiô, está conduzindo as coisas. Mas a maneira com que está conduzindo é uma maneira errada, é uma maneira antibíblica. E porque está conduzindo as coisas de maneira errada, antibíblica, quem está na carroça atrás está morrendo. As pessoas que estão seguindo a igreja estão morrendo. A sensação que eu tenho é essa. Nós até temos a força da palavra, nós temos influência, nós temos influência no Congresso Nacional, nós temos influência na internet, nós temos influência até mesmo na TV, nós estamos conduzindo algumas coisas, mas a maneira com que nós estamos conduzindo está matando gente. E por que isso está acontecendo, bispo? É porque talvez Deus nos deu a direção, Deus nos deu a autoridade, Deus nos deu a influência e nós estamos fazendo escolhas de caminhos errados. Às vezes a sensação que eu tenho da igreja é justamente essa, cara. E não para por aí não. Tem outra coisa que eu até compartilhei com o discípulo essa semana. A igreja parece que está ocupada com coisa que não está relacionada diretamente a Deus. Parece que às vezes a igreja está se ocupando com aquilo que não tem que se ocupar.
Eu olho para Lucas capítulo 10 e lá está a parábola do bom samaritano. Jesus está ensinando sobre o doutor da lei o que é o próximo, quem é o próximo, quem é o meu próximo. E aí o bom samaritano que encontra o cara que está ferido no meio do caminho, quando ele para diante daquele cara, eu acho demais, e isso aqui é só para você ter um raciocínio sobre, eu vou usar o texto, o bom samaritano, quando ele olha o cara que está ferido, sangrando, morrendo no chão, a primeira coisa que ele faz é descer da sua montaria e se ocupar com o ferido. E eu até falei para uma pessoa essa semana, o bom samaritano, ele não sai atrás do agressor, o bom samaritano não sai na caça daquele que feriu aquele homem que está caído no chão, o bom samaritano não manda, sabe, um grupo de cangaceiros para ir atrás do homem, de investigadores, para encontrar quem feriu aquele cara. O bom samaritano não está preocupado com quem o agrediu, o bom samaritano está se ocupando com o ferido. A gente às vezes passa tanto tempo discutindo com agressores, com aqueles que supostamente ferem a moralidade da igreja, com aqueles que supostamente ferem a moral da sua casa, dos bons princípios. A gente passa tanto tempo perdendo tempo com esse tipo de gente e a gente se esquece de que tem gente que está ferida. A gente não se preocupa com os feridos, estamos tão preocupados com aqueles que estão disseminando certos pensamentos políticos ou de opções sexuais ou de racismo, tentando brigar com eles, que a gente deixou de se ocupar com quem nós realmente deveríamos estar nos ocupando. E isso é um problema. A igreja não foi chamada para ser juiz, não agora. Paulo até vai dizer que nós ainda iremos julgar o mundo, mas a maneira com que eu entendo que nós iremos julgar o mundo é através do nosso comportamento. É como Noé, que foi chamado para construir uma arca no tempo dele. O comportamento dele condenou o resto. Então, às vezes, você fica tão ocupado com agressores, você fica tão ocupado com gente, e olha, deixa eu te falar uma coisa, sobre esse tipo de gente, e às vezes as pessoas ficam se degladiando com esse tipo de gente, porque me parece, que você entrar num embate com um agressor te dá muito mais status do que você literalmente atender o ferido. Eu vejo pastores na rede, às vezes uns pastores furreco, michuruca, que pegam um pensamento de um pastor grande e vai debater o pensamento desse pastor grande. Sabe para quê? Só para ele estar debaixo dos holofotes. Tem gente que está pegando carona em algumas situações apenas para ter o seu nome veiculado. E aí está se ocupando com coisas erradas. E os feridos? E os necessitados? E os desamparados? Parece que a gente se envolveu tanto nesse ambiente de política que nós esquecemos o nosso papel. E eu não estou falando que a igreja não deve se posicionar em relação à política. Deixa eu te ensinar uma coisa na palavra. Se você tiver com a sua Bíblia, abre ela aí. Vou falar uma coisa aqui que vai te assustar agora. Olha só, 2 Timóteo capítulo 3... Hoje eu tô com vontade de falar, viu? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Olha o que diz esse texto aqui, ó. Acompanha comigo aí, ó. Porque haverá homens amantes de si mesmo. O apóstolo Paulo está falando dos nossos dias agora. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Olha o que Paulo vai falar no versículo 3. Irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos,
mas mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia, ou em outras traduções, negando o poder. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Paulo vai dizer algo no versículo 3, sobre pessoas irreconciliáveis. No original, no grego, significa gente que não aceita trégua, gente que não quer se derramar, gente que não aceita alianças. Olha, não perca tempo com gente irreconciliável. Não gaste seu tempo com gente que não quer fazer uma trégua. Não gaste o seu tempo com gente que não quer sentar e conversar. Não gaste tempo com esse tipo de gente. Às vezes eu vejo cristão brigando com gente, discutindo com gente na rede social, que não tem o Espírito Santo, com gente que não tem discernimento, não tem temor. E a igreja parece que está dentro desse ambiente. Você quer ver outra coisa? A sensação que às vezes eu penso, o que a igreja está fazendo na nação hoje, e por isso que a gente está vivendo essa coisa desenfreada, essa imoralidade. Mateus capítulo 7, versículo 3, o texto é super conhecido. Jesus vai dizer assim aos seus discípulos no Sermão da Montanha, é continuidade ainda. Olha, você quer tirar o cisco do olho do teu irmão? Antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tire a trave que está no seu olho. De maneira que o que Jesus está ensinando é que não há problema você arrancar o cisco do olho do próximo, desde que você esteja com a visão pura, plena, limpa. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Imagina que você tem um cisco no olho. E vamos imaginar que isso aqui é uma trave, ou é um pedaço enorme de viga, como diz no original. E eu com uma viga nos olhos, olha só. Eu falo para você assim, ó, deixa eu tirar o cisco que está no seu olho. Imagina o risco que você está correndo. Se eu não consigo enxergar de forma clara, se eu estou cego, como eu cego, vou tirar o cisco do teu olho, sabe o que eu vou fazer com a tua visão? Eu vou ferir a tua visão. E não é só você perceber. Tem tanta gente que essa cegueira na palavra, essa cegueira espiritual, e quer direcionar os outros. Sabe o que você faz? Você acaba de pegar a pouca visão que o outro tem, porque você não tem nenhuma, e destruir aquela pouca visão que o outro tem. É muito sério esse negócio. Se você vai tirar o cisco do olho de alguém e você não tem uma visão plena, você vai tirar a visão do outro. Você vai afetar a visão do outro. Você vai machucar o olhar do outro. E parece que a nossa igreja está nesse ambiente. Por que eu estou falando isso? A gente está tão preocupado com as coisas que estão acontecendo lá de fora, mas do lado de dentro, o que está acontecendo também, ninguém fala. Ninguém olha. Uma das perguntas que fizeram para nós, quando nós fizemos a live a respeito de família, a respeito de casamento, foi justamente essa. Perguntaram assim, bispo, o que acontece? Pastores saem do primeiro casamento, entram no segundo, no terceiro e ainda estão exercendo ministério, ainda estão à frente de igreja, ainda estão pregando a palavra. E aí me perguntaram, o que você acha disso? O que eu acho? Eu preciso ir lá para Tito e para Timóteo. Eu preciso ter o crivo bíblico para fazer as escolhas desse tipo de gente que vai conduzir gente. E nem estou falando a respeito, vá para o inferno, ou vai ou não vai, salvação não é. Mas o que está acontecendo? Tem tanta coisa ruim acontecendo dentro da igreja, e a gente quer falar daquilo que está acontecendo lá no mundo. Tem tanto ladrão dentro da igreja, tem tanta gente invejosa dentro da igreja, tem tanta gente usurpadora dentro da igreja. Você quer ver uma coisa? Tem obreiro que tem o instinto, tem a essência
de Satanás. Ele sai do ministério e ele não fica feliz de sair sozinho. Ele sai do ministério e quer levar a terça parte da igreja junto com ele. Se ele não abre uma igreja, para onde ele vai, ele quer levar todo mundo. E o discurso dele é o discurso de Satanás, do usurpador. Olha, eu estou indo para um lugar agora que é melhor do que esse. Sai debaixo dessa visão, porque essa visão não te enriquece, não te amadurece. Vem comigo. A igreja está cheia desse tipo de gente, cheio de gente preguiçosa, de gente invejosa, de gente que consome pornografia, de gente adúltera, de gente que rouba, de gente que está falando da natura, que está falando da pessoa lá que está envolvida nisso, mas que está pagando propina, de gente que engana fulano, cicrano, bertano, pega dinheiro emprestado, não paga e quer falar de moralidade, cara. Eu fiz um mantra antes de vir pra cá, olha só, falando heresia. Falei, não vou ficar nervoso hoje, eu vou falar sereno e calmo. Mas é um problema. A gente está preocupado com isso, com aquilo outro, e literalmente, deixa eu te falar uma coisa bíblica sobre esse tipo de gente que deturpa a lei, que deturpa a palavra, que deturpa a moralidade, que faz o que faz. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer no livro de 1 Coríntios, e eu quero que você abra aí se você puder. Hoje eu estou bíblico hoje. 1 Coríntios. Que não é o Corinthians, tá? 1 Coríntios, que não é o Corinthians. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você está incomodado com esse povo que está lá fora, fazendo o que estão fazendo de errado? Eu não sei porque que você está incomodado com isso. Não sei. E deixa eu já falar uma coisa aqui. Eu li uma frase... essa semana, do JB Carvalho, um pastor lá de Brasília. E deixa eu falar isso aqui. Eu até escrevi aqui, ó. Quando a consciência está pesada demais, qualquer mensagem se torna uma indireta. Quando a consciência está pesada demais, qualquer palavra se torna uma indireta. Por que eu estou falando isso aqui? Isso aqui não é indireta para ninguém, não. Isso aqui é algo que Deus colocou no meu coração. Eu não estou pregando isso aqui, tá? Eu não estou falando dessas coisas porque eu estou jogando indireta para fulano, para ciclano, porque eu quero aparecer, não. Eu estou falando isso aqui porque o Espírito colocou isso no meu coração, tá? Pai do Senhor, pastor Arthur, foi a palavra que Deus me deu. Quem me conhece aqui sabe que eu não me envolvo nessas questões, eu não falo disso. Eu acho que a gente tem que pregar o evangelho e pronto. Agora, deixa eu voltar aqui no nosso pensamento. Você está preocupado com a fulana, que é fulano, ou que é sei lá o que é, tá? Pra mim é fulana. Você está preocupado com a empresa, você está preocupado com isso, você está preocupado com aquilo, você está... porque a gente precisa fazer alguma coisa como igreja. Paulo já dizia em Efésios, capítulo 5, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. E aí eu não estou dizendo que a gente não tem que se posicionar e que a gente não tem que falar. Eu só estou dizendo que a priori é principados e potestade. A priori não é contra a carne, não é contra o sangue. A priori é contra os principados e potestades. A gente tem que se ocupar muito mais no mundo espiritual do que se ocupar com esses discursos que muitos líderes e pessoas diluem por aí só para se promover, só para ver quem está do lado dele. E às vezes a questão é que a vida espiritual do cara está toda deturpada. Agora, olha o que Paulo vai falar a respeito dessas pessoas. Olha só, e é a Bíblia que está falando, tá bom? Se alguém quiser me processar, vai ter que processar a palavra, não sou eu. Está escrito aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino.
Paulo é bem abrangente, né? A gente gosta de falar das pessoas com a opção sexual, a gente gosta de falar do fulano A, do fulano B, mas olha só o que Paulo inclui nesse texto: avarento. Ih, o que tem de crente avarento dentro da igreja, cara? Você não faz ideia. Maldizente. O que tem de crente fofoqueiro dentro da igreja? Crente fofoqueiro que fala por tudo quanto é lado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, primo. O que tem de gente que fica enchendo a cara, enchendo o tonel dentro da igreja, você não faz ideia. E não é ovelhinha não. Eu conheço gente grande que se reúne para encher o caneco. Bispo, mas a palavra não condena, uma dosezinha, pá, que não sei o quê. Mas, queridos, eu vou te falar uma coisa. Lá no Jardim do Éden, Deus, quando deu a ordem para Adão e Eva, ele falou assim: olha, não comeis do fruto da árvore do conhecimento e nem toqueis nele, porque o dia que vocês tocarem, vocês vão morrer. De fato, a gente sabe que tocar naquele fruto não ia dar nada, mas Deus está se antecipando. Por quê? Deus sabe que tocar precede o pecado. Aí vem falar pra mim assim: não, eu consigo tomar só uma tacinha, eu consigo tomar só um negocinho. Pode até ser que você consiga, mas às vezes o teu ato de uma tacinha para com os fracos, porque tem gente que é fraca, tem gente que não é igual a você. E fala a verdade pra mim, eu conheço gente que passou a vida inteira tomando uma tacinha, controle, realmente tinha controle, até que um dia entrou numa deprê. Você sabe para onde ele correu? Não foi para os braços do Espírito Santo, foi para os braços da bebida. Então, o que acontece? Paulo, ele está abrangendo aqui, muita coisa. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, e eu estou falando que às vezes você está preocupado com quem está lá fora fazendo coisa errada, olha o que Paulo vai dizer assim, eu quero só acentuar essa palavra assim, Paulo vai dizer assim: eles não herdarão o reino de Deus. Eu quero acentuar essa palavra herança. Sabe por quê, meu querido? Quando a gente fala de herança, se essa pessoa não tem herança, significa que ela não tem filiação. Se essa pessoa não tem herança, significa que ela não tem uma paternidade. Se essa pessoa não tem herança, significa que ela não se assenta à mesma mesa que eu. E fala a verdade, você quando assenta os seus filhos à sua mesa, você está preocupado com o que os filhos dos outros estão fazendo? Seus filhos estão preocupados com o que as outras famílias estão vivendo? Olha o que Deus está dizendo: olha, esse tipo de gente aqui não tem lugar à mesa, esse tipo de gente aqui não tem filiação, esse tipo de gente aqui não tem herança. Não são meus irmãos, não fazem parte da minha família. Pode ser que mude. Paulo vai dizer, versículo 11: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Paulo está dizendo assim: olha, muitos de vocês foram assim, mas vocês encontraram a graça e foram libertos. Ponto. Então assim, você está preocupado com fulano, ciclano, bertano? Não são filhos, não se assentam à mesa. Você está preocupado por quê? Não é suficiente para você? Deixa eu falar outra coisa. 1 Timóteo 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8, seguindo, preste atenção. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Presta atenção no 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas
para o injusto e obstinado, para os ímpios e pecadores. A lei é feita para os ímpios e pecadores. A lei é feita para os ímpios e pecadores, para os parricidas, para os matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Sabe o que Paulo está dizendo assim? Olha, é como se Paulo dissesse assim, ó, não precisa ficar preocupado com esse tipo de gente que estão deturpando a moral, não. Porque eles não vão ter que lidar comigo. Esse tipo de gente não vai prestar conta com você. Você quer gritar, você quer esbravejar, você quer falar um monte de coisa, mas não é você que vai dar conta desse tipo de gente. Esse tipo de gente tem a lei no encalço deles. A lei vai resolver isso. E existe lei humana e existe lei espiritual, sobrenatural. Ah, estão deturpando a moral da família. A gente precisa fazer alguma coisa, irmão. Tem lei espiritual para tudo. Assim como existe a lei do homem para aquele que pratica o crime, existe também a lei espiritual para tudo. Alguns dias atrás aqui, eu falei, estava dando um exemplo a respeito da pena de morte. Você acha o quê? As pessoas falam, ai, pena de morte, que não sei o quê. Você que não comete crime, você vai ter medo de pena de morte? Você que não comete um crime, você tem medo da polícia? Você tem medo da justiça? Porque a justiça é para quem pratica o crime. E aí eu tô vendo gente querendo colocar essas pessoas no devido lugar delas. E não vão conseguir. Você sabe de quem é a responsabilidade dessas pessoas? É da lei, cara. Aqui, ó. O Senhor já dizia, as minhas palavras não voltam vazia para mim. Elas cumprem o que tem que cumprir. E aí a gente fala dessa palavra só no ambiente do milagre. Ai, Deus, não, você precisa entender que toda a palavra, inclusive a lei, é divina. E ela sai com um propósito. E aí tem gente acabando com a moralidade, tem gente ferindo os princípios, tem gente não sei o que, tem gente aquilo outro, tem gente mais não sei o que. Cara, a lei vai dar conta deles. A lei, não sou eu. Ai, eu vou lá fazer um discurso na internet, porque o meu discurso vai mudar o coração dessa gente. Não vai, cara. Não vai. Não vai. Aí vem gente falar assim, vamos boicotar a empresa. Vamos fazer o boicote. No mínimo que eu consigo pensar, no mínimo, é que essa pessoa está pensando apenas nela, na moralidade dela. No mínimo. Sabe por quê? Em tese, boicotar alguém, em tese, é uma ação punitiva. Você boicotar é o mesmo que você punir. E se eu puno uma empresa como essa, eu preciso ter o raciocínio que eu não vou afetar apenas a empresa. Imagina quanta gente não trabalha com isso. Quanto revendedor que é crente, que é cristão, que dizima na tua igreja, cara. Que coloca comida à mesa. Aí o cara chega e fala, vamos boicotar. Não, agora fala pra mim. Que tipo de mudança vai gerar no comportamento dessas pessoas o boicote? Que tipo de evangelho é esse que se prega? Jesus foi bem claro aos discípulos na oração que ele faz a Deus. Olha, eles estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo. Por isso eu peço que tu, Pai, que tu proteja eles enquanto eles estiverem no mundo. Vai boicotar, vai mudar a moralidade da nação? Não, você vai colocar um monte de gente no aperto. Um monte de gente precisa disso para sobreviver, precisa disso para comer. Aí o cara me vem, vamos boicotar.
Tá pensando no quê? Tá pensando na moralidade própria. E às vezes isso não tem nem a ver com as coisas que estão ligadas ao reino de Deus. Você pedir o boicote, exigir alguém da fulana lá, exigir alguém da empresa, é burrice isso. Olhando para o contexto bíblico, é você exigir fruto bom de uma árvore má. É loucura. Você está exigindo fruto bom de uma árvore má. Às vezes as pessoas estudam tanto na vida para pregar um monte de bobagem e para disseminar um monte de bobagem. A Bíblia me ensina, não espere um fruto bom de uma árvore má. Fala para mim, o que você vai esperar de um ímpio? Você vai esperar moralidade de um ímpio? Como? Se a Bíblia fala que um abismo chama outro. Como se a Bíblia me ensina que o estágio de uma casa que recebeu a visitação de Deus e foi tirado dali os demônios e depois ela se lança no pecado de novo, o estado dela, o último estado é 7 vezes pior do que o primeiro. Como que eu vou esperar de alguém que se relaciona com o pecado, que está afundado no pecado, moralidade? Pelo amor de Deus, gente. É loucura você pregar, querer a mudança do outro, sem que você já ter inserido. Sabe para quem essa pregação? Essa pregação de que o cara tem que dar o bom fruto, é para quem se converteu. E às vezes o cara tá olhando para fora. E dentro da igreja tem um monte de gente fazendo um monte de coisa errada. É desses que a gente tem que exigir o bom fruto. É de quem está enxertado na videira. É de quem recebeu a água da vida. A gente não tem que exigir coisas boas de árvores más. Ai, porque a família... Já eu vou falar desse negócio de família, porque eu tenho uma família. Eu tenho filhos. Eu tenho uma esposa. E falo como quem já fez coisas erradas. E falo como quem já tropeçou nas próprias palavras. Mas falo também, olho para o versículo 11 de 1 Coríntios, que Paulo falou, olha, vocês antes eram assim, mas vocês agora foram lavados, receberam. Falo como quem talvez demorou um pouco para ter um encontro com Jesus. Sabe por quê? Tem muita gente que tem um encontro com a religião, aí não consegue ser liberto, não consegue viver a vida de Deus. Mas quando você tem um encontro genuíno com Jesus, cara, Jesus te liberta, te constrange a liberdade. Falo como quem já fez coisa errada, não falo como alguém que é dono da verdade, não falo como um santarrão, eu falo como alguém que olha para a Bíblia está me dando aporte para falar isso. Aí o cara está exigindo de uma árvore má um fruto bom. O cara está exigindo obras da luz de quem está morando nas trevas. Tem cabimento isso, pelo amor de Deus? Como é que você vai exigir uma obra da luz de quem habita nas trevas? Como isso? Como que você vai exigir movimento de quem está morto? Não tem como. Sabe? É loucura isso. A gente não pode olhar por esse viés. Ai, vamos nos mobilizar. Cara, presta atenção numa coisa. Nós estamos no mundo e não pertencemos ao mundo, e o mundo vai nos odiar. Ponto. O mundo vai nos odiar. O mundo vai nos odiar. Não espere nada além disso. Você quer ver como eu penso o Evangelho? Você quer ver como eu penso o Evangelho? Olha só. Deus manda a última praga no Egito e você sabe qual é. Essa praga vai exterminar todos os primogênitos. Sabe o que está ocorrendo do lado de fora das casas? Olha, eu vou dizer de novo para você pegar comigo. Olha o que está ocorrendo do lado de fora das casas. Olha, vou dizer essa palavra de novo. O que está ocorrendo do lado de fora das casas no Egito? As pessoas estão morrendo. Qual é a promessa de Deus para aquela gente? Olha, entra dentro da casa de vocês. Passa o sangue de Cristo nos umbrais das portas de vocês. Entra lá dentro, faz um culto com a família de vocês. Mata um cordeiro,
come do cordeiro, come do pão, e eu prometo, o espírito da morte não vai entrar dentro da casa de vocês. Sabe por que a imoralidade está entrando dentro da tua casa? É porque o sangue de Cristo não foi passado nos umbrais da tua porta. Sabe por que a imoralidade entrou dentro da tua casa? É porque você levou ela para lá. É porque você é o agente da imoralidade dentro da tua casa. Porque você condena a mulher que quer se tornar homem, mas você não condena o consumo de pornografia. Você não condena, aleluia, as palavras torpes dentro da tua casa. Você não condena programas ilícitos dentro da tua casa. Você não condena a mentira dentro da tua casa. Não é essa gente que está levando a imoralidade para dentro da tua casa. É você mesmo que colocou a imoralidade dentro da tua casa. Jesus disse àquela gente, Deus disse àquela gente, olha, o espírito da morte vai passar do lado de fora das casas, mas fiquem tranquilos, passem do sangue nos umbrais das casas de vocês. É isso que vai definir se a morte entra ou não. Entrem dentro da casa de vocês, comam da carne do cordeiro, comam do pão asmo, e a morte não vai entrar dentro da casa de vocês. Você acha que é o teu discurso que vai impedir que a imoralidade visite a vida dos teus filhos? Você acha que é o teu discurso, o teu textão, seja lá onde for, na internet, no WhatsApp, que vai impedir a imoralidade na tua família? Não! É você trazer o cordeiro para dentro da tua casa, cara. O cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. É você trazer o pão da vida para dentro da tua casa. É você trazer o sangue de Cristo para as portas da tua vida. Tem gente por aí na nação gritando, ai, porque a igreja precisa ser respeitada. Os valores da igreja precisam ser respeitados. Aí eu faço uma pergunta para você, e quando eu falo de igreja, eu não estou falando do corpo místico de Cristo. Eu estou falando da instituição igreja. Será que a instituição igreja hoje no Brasil merece respeito? Será que você como igreja e eu merecemos respeito? Será que nós merecemos esse respeito que nós exigimos? Porque tem gente batendo na mesa falando, não, precisa respeitar, precisa respeitar, precisa respeitar. Cara, tudo a gente se constrói dentro de casa. Eu tenho 2 filhos, minha esposa está aqui na live. As pessoas que conhecem minha família conhecem os meus filhos. Tudo eles aprendem dentro de casa. Dentro de casa eles sabem o que é certo e o que é errado. Tudo. Às vezes a gente coloca o nome de Deus nas nossas mazelas. Para de colocar Deus nas suas mazelas. Para de colocar Deus nos seus planinhos furrecas. Para de colocar Deus nas tuas intuições que estão cheias de concupiscências da carne. Para de colocar Deus nos seus improvisos. Porque tem crente que vive à base do improviso. O que é isso, bispo? Eu não conheço essa palavra. É nova. Crente que vive à base do improviso. Não se relaciona com Deus. Não tem vida com Deus. Não busca Deus. Não ora a Deus. Não tem comunhão com Deus. Não tem comunhão com a igreja. E quando chega o momento de fazer escolhas, o que ele faz, bispo? Improvisa. Ai, meu Deus. Improvisa. E aí na hora do improviso, o que ele quer fazer? Quer colocar Deus. Será que o que a gente está fazendo é realmente tem a ver com o reino de Deus? Será que todas essas brigas, essas disputas, têm realmente a ver com o projeto de Deus? Será que eu tenho tratado a minha família como uma herança e eu tenho murado a minha família?
preocupado assim dessas coisas entrarem. Parece que essa preocupação se dá porque talvez as coisas do lado de dentro não estão muito legais, não. A gente fica tão preocupado com o que está acontecendo lá fora, mas se você tem uma cidade murada e fortalecida, o inimigo não entra. Não entra. As pessoas ficam por aí, sabe, usando a rede social para atacar um, atacar outro, brigar isso, para falar daquele. E daí que o cara vai pro inferno, cara? Sabe qual é o meu papel? Sabe o que significa evangelho? Boas novas. Evangelho significa boas novas. Reino de Deus significa boas novas. Sabe o que é isso? Nós estávamos caminhando para o inferno. E aí Jesus, o povo que morava na escuridão, viu a luz brilhar. Jesus mudou a nossa trajetória. E aí sabe qual é o nosso papel? Nosso papel não é ser juiz, nosso papel não é apontar o dedo na cara dos outros. Olha, se você não se consertar, você vai... Como tem gente que gosta de fazer isso e se esquece que todos nós somos pecadores. Eu estava meditando essa semana, até fiz uma postagem. Tem gente que acha que a graça fez com que o pecado deixasse de ser pecado. Ei, a graça não fez com que o pecado deixasse de ser pecado. Pecado é pecado. Você pensa que o pecado daquele que está lá fora se prostituindo, no ambiente da homossexualidade, você pensa que o pecado dele é pior do que o seu? Você mente. Você pega emprestado, não paga. E hoje eu li um salmo com uma ovelha nossa, que eu fui fazer uma visita para ela hoje, na calçada, uma viúva. Eu estava lendo o Salmo 37, e o Salmo 37 vai dizer, olha, o ímpio pede emprestado e não paga. Você acha que você é crente, mas você pega emprestado e não paga? Você não é crente, cara. Você mente, você é mentiroso por natureza, tu é filho do diabo. Tá na Bíblia, não sou eu que estou te acusando. Aí a gente olha para fora e acha que nós somos melhores. Por quê? Nós colocamos a veste da religiosidade sobre os nossos pecados e está tudo certo. Você continua pecador. E eu também. E eles também. Talvez a única diferença entre mim e eles é o caminho, é a direção. Talvez a única diferença é a direção para a qual eles estão indo e é a direção para a qual eu estou indo. A única diferença é essa. Por enquanto, a única diferença é essa. Paulo vai dizer em Coríntios, o homem exterior está se corrompendo. O interior está se renovando. E aí tem gente que se acha melhor. Ai, porque isso é imoral. Porque isso está afetando minha família. Sabe por que está afetando sua família? Seus filhos estão sendo afetados porque você é um pai medíocre. Porque você não é um pai presente. Eu conversava com a Bel esses dias e a gente está fazendo um workshop ali, né? O Telzinho está chegando e a Bel é super discípula, super inclinada a ouvir e ela tem colocado em prática algumas coisas que a gente tem derramado na vida dela. E aí eu fiz um comentário com ela. Bel, você quer ver um pai ficar doido? É falar que o filho é o que é porque aprendeu dentro de casa. Ai, não foi comigo. É claro que é, cara. Toda criança que nasce como um papel em branco, uma folha em branca. A criança nasce, é uma folha em branco. Você vai escrever nela o que ela vai ser. E não é com palavras, esse é o problema. Você sabe qual é o nosso pregador? Você sabe qual é o problema dos religiosos de hoje? Dos evangélicos de hoje? A gente prega muito, cara. Olha, nunca houve tanto pregador bom na face da terra, da nação. A gente prega, para pregar é uma beleza. A grande maioria é tudo Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ninguém quer debruçar, ninguém quer estudar. Eu acho isso uma mediocridade. O cara vai lá, a gente tem uma página lá no Facebook, todo mundo conhece, a maioria conhece, a gente tá nela aqui, né? Aí o cara vai lá, ele não compartilha a frase, não compartilha o fly, mas aí ele vai lá, tira a frase, escreve e coloca lá no feed de notícia dele. Como se ele tivesse recebido. Você vai preso, cara.
Você acha que você é melhor do que o cara que é homem e quer virar mulher? Você é um trapaceiro, mentiroso. É a mesma coisa. A gente quer pregar muito, prega demais. A gente fala muito sobre o mandamento, mas a gente não guarda o mandamento. E quando a gente erra, sabe o que a gente faz? A gente vai na presença de Deus, ai Senhor, eu errei. Sabe a parábola daquele cara que recebeu perdão do patrão dele? E a dívida dele era pequenininha? Ou melhor, a dívida dele era enorme e o patrão dele foi lá e perdoou a dívida dele. Aí depois veio um servo dele que tinha uma dívida menor e ele não tem a capacidade de perdoar. A gente se coloca nesse lugar todas as vezes. A gente vive num tempo de gente que fala assim, vamos nos levantar como igreja, vamos falar, vamos pro congresso, vamos não sei o quê. É engraçado que esse povo se reúne às multidões para estar no congresso, mas nas reuniões de oração da igreja dele ele não vai, miserável. Vai lá pro congresso falar um monte, levantar a bandeira, dizer um monte de coisa, a Jesus, a não sei o que, é o reino expandindo, mas nas reuniões de escola dominical da igreja dele ele não vai. Você quer divulgar os seus pensamentos, os seus sentimentos, mas o cara quando vai para uma sala para estudar a palavra, não quer ir. Mas quer pra internet falar baboseira, quer se reunir com o pessoal da faculdade falar baboseira. Aprendeu com quem? Sentou quando pra ouvir? A maioria dessa gente que fica nesses movimentos vai olhar a vida cristã do cara. Medíocre. A igreja tem que se levantar. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja, ela não tem que ser reconhecida somente por aquilo que ela combate. A igreja não é reconhecida pela guerra que ela trava. Até porque, cara, a batalha já foi vencida lá na cruz do Calvário. O que diz respeito à igreja, Jesus, Paulo vai dizer, expôs Satanás e seus principados publicamente, pegou a cédula que era contrária a nós e ele rasgou, e ele tornou Satanás, envergonhou Satanás diante de todos. Nós não seremos reconhecidos pelas batalhas, não seremos reconhecidos pelas guerras, não seremos reconhecidos pelas nossas lutas. A igreja foi chamada para frutificar, está aqui na palavra. Você quer brigar muito, mas não frutifica nada. Olha para as tuas batalhas, vê se elas se relacionam com o fruto do Espírito. Já estourei no horário, mas vou falar mais ainda. Olha para as batalhas, vê se tem relação com o fruto do Espírito. Aí o fruto do Espírito fala o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Aí você olha para a vida da pessoa, não tem um gomo sequer do fruto do Espírito. A igreja tem que ser reconhecida por aquilo que você frutifica. A igreja tem que ser reconhecida por aquilo que você projeta. A igreja não será reconhecida pelo seu discurso, pela sua retórica, pela sua oratória. Se você não quer que o mundo te engula, se você não quer que o mundo engula a tua casa, a tua família, você tem que crescer como igreja. Se você não quer que o mundo te engula com a imoralidade, você precisa crescer como igreja. Deixa eu fazer uma analogia aqui bem simples, muito simples. Se você pegar um pedaço enorme de carne, você não consegue engolir ele. E se a gente retroagir no processo, você vai entender que para uma carne chegar à tua boca, para você engolir ela, primeiro você precisa matar um animal, você precisa capturar, e por aí. Nos primórdios, vamos falar dos primórdios? Você tem que capturar, você tem que matar, você tem que fazer um monte de coisa até ele chegar na tua mesa. Se o mundo está nos engolindo, é porque como igreja nós já morremos faz tempo.
Se a imoralidade engoliu a tua casa, a tua família, é porque você já está morto. O evangelho já morreu dentro de você, cara. Literalmente. Aí a gente quer se proteger com discurso. A gente quer se proteger com gritos. A gente quer se proteger com a agressão. Não, não é isso que vai te proteger. O que vai te proteger, como eu já disse, é a comunhão, o sangue de Cristo, o cordeiro à tua mesa. Você leva o cordeiro para a tua mesa? Você leva o cordeiro para o teu quarto? Você leva o cordeiro para a tua cama? Você tá levando o cordeiro para a tua vida? É o cordeiro, cara. O povo fala, o evangelho está crescendo. O evangelho não está crescendo não, cara. Eu não acho que o evangelho está crescendo. Sabe o que está acontecendo? Eu estava falando isso com a Lívia essa semana. O problema é que está rolando um ecumenismo dentro de nós, sabe? Miscigenação. É uma mistura. Tá? A gente só olha para a parte da palavra, da verdade, que não nos fere. Eu tenho um quadro aqui escrito aqui na minha sala, ó, ame a verdade, mesmo que ela esteja contra você. O problema do nosso evangelho é que a gente só ama a verdade enquanto ela está ao nosso favor. Mas quando a verdade se opõe a nós, não, isso aí não é para mim, não, isso aí a graça resolve, isso aí não sei o que, não sei o que. Que cara que tem esse evangelho aí que as pessoas estão falando que está crescendo? Que cara será que tem? Eu acho de fato que a gente perdeu a identidade. A identidade da igreja está se deteriorando. Quase não saiu. Vou editar depois. Uma imagem deteriorada. Literalmente. E sabe por que a nossa identidade em Deus está deteriorada? Deteriorada? Porque o nosso relacionamento com Deus já se deteriorou. Quando coisas visíveis começam a desmoronar, é porque as invisíveis já desmoronaram faz tempo. Quando estrutura visíveis começam a ruir, é porque a estrutura espiritual já foi-se embora há muito tempo. Ai, por que isso está acontecendo? Por que essas coisas... Sabe por quê? Porque o relacionamento, as coisas invisíveis, o secreto está deturpado. O secreto da igreja foi comprometido. Sabe por quê? Eu fico pensando, sabe? A gente faz tanta conferência, cara. A gente faz tanto culto de irmã, culto de jovem, culto de senhora, culto de primícia, culto do amigo, culto do não sei o quê, culto não sei da onde. E eu fico pensando, é tanto culto para tanto quanto é lado, e esses cultos não mudam o caráter de ninguém. É tanto ajuntamento para tudo quanto é lugar. E não resolve. A imoralidade cresce. Os mais antigos aqui vão se lembrar do que eu estou falando, porque eu tenho 40 anos de evangelho. Talvez os 40 anos não foram genuínos. Passar na pendeira aí dá uns 4, 5. Mas, cara, anteriormente, lembra, os mais antigos, me ajude a pensar aí, a presença de um cristão no ambiente gerava impacto. Eu sou de um tempo que um cristão, minha avó paterna, Dona Maria da Penha, pensa numa neguinha, eu falo neguinha, minha avó mesmo, quero ver alguém falar contra, numa pretinha de Jesus, cara. Pensa numa pretinha de Deus. E aí, quantas vezes eu estava indo para a igreja e voltando, e às vezes essa pretinha na época de 50 e tantos anos, passava assim naquela banca de juventude, os meninos estavam fumando, eu via gente, cara, pegar o cigarro assim, ó, pegava o cigarro, jogava debaixo dos pés e pisava. Eu via gente colocar a camisa. Eu via gente tomar cuidado com o vocábulo, com o palavreado, quando chegava uma autoridade espiritual naquele ambiente. Gerava impacto.
Causava impacto quando o cristão chegava na roda. Olha, vamos parar com essa conversa, porque o irmão chegou. Vamos respeitar o irmão. Agora, hoje, sabe por que a gente perdeu esse crédito, pastor Marcos? É porque a gente... Não, pode continuar falando aí. A gente participa da conversa. É porque quando tem alguém... deixa eu dar um trago aí. Mas você não é crente? Eu tô tentando sair disso. Deixa eu dar um gole aí. Mas você não é crente? Não, é que eu tô no processo ainda. Eu tô na igreja, sabe? É por isso que a gente perdeu a credibilidade. É pastor que vai comprar as coisas, que vai abrir igreja e faz tudo por debaixo do pano. Você sabe por que a gente perdeu a credibilidade? Sabe por que a nossa imagem se deteriorou diante da nação, diante das pessoas? É porque a gente não se dá o respeito. É porque nós mesmos nos diminuímos como cristão. Os produtos que têm entrado dentro da nossa casa, via internet, via televisão, seu comportamento diante dos homens. Será que você se dá ao respeito? Será que as suas conversas se dão ao respeito? Será que as suas postagens se dão ao respeito? E aí quer respeito, quer impor respeito. Aí quer falar da Natura. Aí quer falar da Tami. Vai falar como, cara? Você tem autoridade para falar dessa gente? Abre teu celular aí agora. Você tem autoridade para falar de moralidade? Abre as suas contas no Instagram, na internet. Você tem moralidade para falar? Você tem moralidade para exigir alguma coisa? Pastores falando aí, esses dias rolou uma briga pastoral. Alguém aqui vai saber do que eu estou falando. Rolou a briga pastoral. Sabe o que um pastor disse pro outro? Pega o teu extrato bancário, coloca diante do povo. Sabe por quê, irmão? É tanta lixeira, é tanta sujeira. Irmão, se você quiser meu extrato bancário, eu te mando agora, cara. Lá em casa, eu sempre converso com a bispa. Nós temos maior problema quando se relaciona a dinheiro. Não é meu. Não é meu. Aquilo que você oferta, aquilo que você dizima, não é meu. Tem gente até que nos procura e fala: bispo, esse aqui é para tua casa, esse é para você. Aí é meu. Aí o problema é meu. Aí eu faço o que eu quero. Agora é tanta maracutaia. É tanta gente apavorada. Tanto pastor preocupado com tudo, menos com ovelha. Aí quer respeito. Me respeita, porque eu sou de Deus. Me respeita, porque eu sou ungido. Me respeita, porque eu sou ungido do Senhor. Ai daquele que toca no ungido de Deus. E não estou nem falando que essa gente não conhece Deus, não. Não estou nem falando que essa gente não conhece Deus, não. Porque a grande maioria conhece Deus. Sabe qual é o nosso problema? A gente conhece Deus, cara. O problema é quando Deus propõe alguma coisa que a gente não quer. Ai, meu Deus. Então, você não vai mudar a sociedade. A gente está falando sobre influência no discipulado. Sexta-feira nós tivemos um tempo muito precioso. Quero convidar você para estar sexta-feira novamente com a gente. Você não vai mudar gritando. Você não vai mudar a vida dos teus filhos aos berros. Você não vai mudar as pessoas à tua volta gritando, falando de teologia. Você pode até ter uma boa teologia. Você vai mudar as pessoas à tua volta quando você decidir viver aquilo que Cristo ensina. Eu estava sendo ministrado por um pastor na quarta-feira, se eu não estou enganado, e ele falou assim: olha, a palavra que te muda e que muda o ambiente não é aquela palavra que faz você chorar, não é aquela palavra que te emociona, não é aquela palavra, sabe, que você acha bonita. A palavra que te transforma é a palavra que você decidiu viver. A palavra que transforma as pessoas é a palavra que você decidiu viver. Quando você decidiu viver a palavra, sem reservas,
de forma plena. Não é de forma seletiva, porque o nosso evangelho vive a palavra de forma seletiva. Viver a palavra de forma plena. Essa palavra vai te transformar. E você sendo transformado, as pessoas à sua volta também serão transformadas. Se o mal está entrando dentro da tua casa, é porque alguma coisa está errada no teu evangelho. Não é na sociedade. Até porque o que você está vivendo aqui é cultural. Se você for em outro lugar, você vai ter outras situações, outras circunstâncias. Então eu não posso pegar o evangelho e fazer do reino de Deus uma questão cultural, pessoal. O evangelho tem que ser globalizado. Aquilo que serve para mim tem que servir para os meus irmãos lá do outro lado. Que a gente possa refletir sobre essa palavra. Bispo, você odeia o pecador? Eu não, cara. Cara, vou falar a verdade para você, cara. Eu tenho dificuldade de lidar com os meus pecados. De verdade. Eu tenho que lutar contra o meu pecado todo dia. Você acha que eu tenho tempo para ficar olhando para o pecado dos outros, cara? Fala a verdade. Eu tenho que me manter na linha. Todos os dias que eu acordo, que a misericórdia de Deus entra dentro da minha casa, eu me lembro que eu sou pecador. Eu tenho uma tarefa diária de 12, 14 horas por dia para me manter na linha. Você acha que eu vou ter tempo para apontar o pecado dos outros? Fala a verdade. Eu sem um Espírito Santo na minha vida para me dirigir, para me controlar, cara, eu tô fadado a perder, tô fadado a morrer. Eu já tenho a minha vida. Você acha que eu tenho condições, cara, de olhar para o outro e dizer o que ele está errando, o que ele não está fazendo? Quando eu falo de erro, eu não falo olhando para o outro, eu falo olhando para a palavra. Eu falo olhando para cá, ó. O confronto está aqui, é o que a Bíblia me ensina. A gente, fala a verdade, você tem maior dificuldade, cara, de se manter dentro da graça. Você tem maior dificuldade de andar em vitória. Aí tá preocupado com quem fez as escolhas que você não fez, que vai colher o que você não está colhendo. A colheita vai ser diferente. Para eles, nós temos que deixar que a lei cuide deles. A palavra vai cuidar deles. O que a gente tem que fazer? Pregar as boas novas de salvação. Foi para isso que Jesus te chamou. Tem tanta gente aí sofrendo, tanta gente sangrando, tanta gente morrendo. E a gente está preocupado em disputas políticas, raciais. Sabe uma coisa que eu aprendo em Deus? Não importa. A gente acha que a política no Brasil é ruim, não é? Corrupção. Vai em Cuba, cara. Os irmãos estão glorificando a Deus porque a gente envia $22 para eles. Para cada um deles. $22 para manter a família num mês. Aí, você está aqui preocupado, brigando. Você acha que a vida está difícil? Vai viver nesses lugares. Sabe uma coisa que eu tenho comigo? Assim como Deus sustenta os nossos irmãos cubanos, nossos irmãos na África, mantém eles vivos, mantém eles na graça. Entenda uma coisa, você que é filho, você que se assenta à mesa, você está preparado para sobreviver em qualquer ambiente. Você foi chamado para ter êxito onde outros não tiveram. Você foi chamado para sair vivo onde outros morreram. Não importa a política que esteja sobre nós, não importa o governo que esteja sobre nós, não importa o que a sociedade está nos oferecendo. Porque o que me transforma não é aquilo que vem de fora para dentro. O que está me transformando é aquilo que Deus colocou dentro de mim. É a fonte de água viva que está jorrando para a eternidade. O que está me moldando não é a política que vem de fora, não é a imoralidade que vem de fora, não é a perseguição que vem de fora. O que está me moldando é o rio de água viva que está jorrando dentro da minha alma. É isso que está me moldando para a eternidade. É isso que está me transformando para a eternidade. Para com essa bobagem.
Para que essa revolução exterior olha para dentro, porque quando aqui dentro o rio estiver jorrando sem obstruções, esse rio vai alcançar aqueles que estiverem passando perto de você, e aqueles que estiverem sedentos vão parar para beber da água. Agora aqueles que não quiserem dessa água vão rejeitar essa água até o fim, porque eles são irreconciliáveis. Você quer mudar o exterior, mas eu quero fazer uma pergunta no espírito para você hoje. Como está o rio dentro de você? Como está o rio dentro de você? Ele está jorrando para a eternidade ou ele está obstruído? Se o rio dentro de você estiver obstruído, cara, você não vai curar ninguém, você não vai sarar ninguém, você não vai dar vida a ninguém. Você quer pregar para os outros, mas você se contamina com os outros. Você quer abençoar os outros, mas você participa das maldições dos outros. Você sabe qual é a priori de Deus quando Ele chama Israel? Não se comportem como os gentios. Não se comportem como as outras nações. Não se casem com eles, não façam aliança com eles, não se relacionem com eles. Talvez essa palavra hoje te arrebentou, cara. Sabe? Veio no confronto, te deu um soco no seu estômago. Mas o que eu falo aqui, e o que eu estou dizendo aqui é como eu disse no começo, eu tenho muitos discípulos aqui, que conversam comigo, que falam comigo, muitos. A maioria aqui, todos já conversaram comigo. Isso aqui nem direta para ninguém. Isso aqui é palavra. Isso aqui não é um cabresto. Não é uma norma. Isso aqui é para você deitar no seu travesseiro. Pensar sobre o que nós falamos. Não, eu vou viver. Nunca, olha aqui, nunca faça isso. Eu vou andar desse jeito aqui porque o bispo da minha igreja não gosta que eu ande dessa maneira. Nunca tenha um comportamento desse tipo. Eu não vou fazer isso porque a minha igreja não permite. Não faça isso. Não. Eu não estou aqui para colocar aguilhão em ninguém. Eu não estou aqui para obrigar ninguém a fazer nada. Não. Eu não estou aqui para fazer isso. Essa semana eu passei a semana inteira orando a Deus. Senhor, eu não fui chamado para obrigar as pessoas a fazerem nada. Eu quero ser um influenciador. E hoje eu estava aqui à tarde, no meu tempo, meditando nessa palavra. Eu falei, Senhor, que eu seja instrumento teu, que eu não venha colocar para fora aqui as minhas emoções e os meus sentimentos, que o Espírito Santo me dê o aporte necessário para que essa palavra gere vida. Nunca tenha um comportamento diante dos outros e fale assim, olha, eu não faço isso porque a minha igreja proíbe, porque o meu bispo proíbe. Não, você é livre. Todas as coisas te são lícitas. Deus te deu uma vida para você fazer dela o que você quiser, para você ter a escolha que você quiser. A pastora Vanessa falava no discipulado sexta-feira sobre a nossa comunidade, sobre o nosso comportamento. Aqui nenhum dos nossos pastores são obrigados a ter a fala que eu tenho. Nenhum dos nossos pastores são obrigados a ter a conduta que eu tenho. Nenhum dos nossos pastores são obrigados a usar os mesmos tiques, as mesmas roupas. Não, nenhum deles são obrigados. E eu quero estender isso a você. Você não é obrigado a fazer nada nessa comunidade. Aqui o que nós pregamos é a palavra. E sabe qual é o meu convite? Vá, se assente, pense, reveja, observe, conteste. Eu quero que você seja um contestador. Não engula, goela abaixo. Me chama. Eu quero que você me explique sobre isso. Eu sou acessível. Tem gente que não me conhece, que me procura, que acha que está falando com Deus. Não, eu não sou Deus. Eu sou homem, pecador igual a você, que tem necessidades igual a você, que precisa todo dia da graça de Deus. Todo dia eu preciso da graça do Senhor. Todo dia eu preciso de um puxão de orelha do Espírito Santo. Eu sou igualzinho a você. Me procura, conteste. Bispo, eu não entendi isso aqui. Fala comigo. Conversa de novo. Acima de tudo aqui, nós somos filhos de Deus. Isso significa que todos nós somos irmãos. Todos nós. Você sabe o que me difere de você? É que eu tenho compromisso
diante de Deus, pelo chamado que Deus me deu, de fazer você entrar na eternidade. Mas isso eu não faço à força. Isso eu faço como Jesus faz comigo. Sabe como Jesus faz comigo? Ele me ama. Tem dia que eu piso na bola e Ele me visita. E Ele fala como eu faço com meu filho. Esses dias eu estava dando um corretivo no meu filho, conversando. Chegou no final da conversa, minha esposa estava presente. Eu até tenho certeza que ela também chorou. A Clara chorou, no final estávamos chorando. Eu, o Eduardo, a Maria Clara e a Bispa. Sabe por quê? Jesus faz isso comigo todas as vezes. Eu piso na bola e Jesus vem e conversa comigo. E Ele fala da palavra comigo. E Ele diz, não é assim. E eu estou falando isso porque eu te amo. Porque eu quero que você entre na eternidade comigo. E eu tenho obrigação de te tratar você como Jesus me trata. Eu tenho obrigação de amar você como Jesus me ama. Eu tenho obrigação de perdoar você como Jesus me perdoa. Eu não sou melhor. Eu não sou super-homem. Eu sou apenas alguém que está aqui para compartilhar com você de dores, de fracassos, de dificuldades, de desafios. Eu sou apenas essa pessoa. Eu não tenho mais autoridade que você. Eu não tenho lugares, privilégios mais do que você. Aliás, eu não tenho privilégio nenhum nessa comunidade. Logo quando a gente começou o trabalho social da nossa comunidade, a missionária Ana, que cuida da área social, naquele tempo a gente ainda não tinha ninguém. Eu fui lá, deixei a cesta na casa dela. As primeiras cestas que nós entregamos, passei aqui na igreja, deixei tudo montado, separado. Ela me mandou uma mensagem emocionada. Eu louvo a Deus pelo bispo que eu tenho. Porque nenhum pastor faria isso que você fez. De se sujar, de carregar. E eu não falo isso para me engrandecer. Eu não preciso disso. Quem me conhece sabe que eu não preciso disso. Galera, eu sou do gueto. Eu sou como você. Eu sou homem igual a você. Tá? Eu tô aqui apenas para te ajudar. Só isso. E quando eu não puder te ajudar, você vai me ajudar. Esse é o meu papel. Eu não tenho nada além de você. Nada. Que conversa é essa? Falar mal do ungido? Que ungido o quê? A unção. Presta atenção numa coisa. Muitos pastores se defendem. Tá? A unção nunca é maior do que o mandamento. A unção não é maior do que o mandamento. Se vem nego com essa conversinha, não sei o que, me toca, não sei o que, tá cumprindo o mandamento? Respeita. Se não tá cumprindo o mandamento, sai debaixo dessa autoridade. Sai daí. Tá? Porque nego fica, ai, a unção, que não sei o que bababá. Não, a unção nunca foi maior do que o mandamento. Tanto que quando Saul parou de cumprir o mandamento, Deus olhou para ele e falou, para mim você não serve mais. Deus foi lá e tirou o espírito de Deus que estava nele e colocou um espírito maligno nele. Tá? Vem com essa conversa de unção. Vamos orar e vamos embora. Quero orar por você. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por essa noite. Obrigado pela vida que Tu tem liberado sobre a nossa vida, Senhor. Eu quero agora, com esse sentimento de Pai, ó Deus, abençoar essa casa, abençoar essa família. Eu quero com esse sentimento agora, Pai, que Teu Espírito coloca em mim. Eu quero abençoar esses filhos, ó Deus. E em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado, Senhor. O que falamos hoje aqui, não falamos para termos status, para sermos promovidos. Falamos aquilo que o Teu Espírito tem nos direcionado. Em nome de Jesus, que a graça visite esse povo, Pai, esse povo tão querido que Tu tem nos dado. Que a graça se manifeste nesses lares. Que essa semana seja uma semana de bênção. Que essa semana seja uma semana de milagre. Que essa semana seja uma semana de vitórias, ó Pai. Que essa semana seja uma semana de crescimento nessa vida do meu irmão, da minha irmã.
Que essa semana, Senhor, seja uma semana de portas abertas, de curas extraordinárias, ó Deus. Visita os enfermos agora, aqueles que estão enfermos, ó Pai. Estabelece a saúde dessas pessoas. Aqueles que estão angustiados, ó Pai, restabelece as emoções dessas pessoas. Aqueles que estão aflitos, ó Pai, restabelece, Senhor. Restabelece agora, Senhor, em nome de Jesus. Visita-os, ó Pai, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos na palavra, Senhor, que se nós estivermos dentro dos nossos lares, com o Cordeiro à mesa, comendo do pão da graça, Senhor, que se, ó Deus, o sangue de Cristo Jesus estiver sobre os umbrais das nossas portas, Senhor, a imoralidade não vai entrar na nossa casa, o pecado não vai dominar na nossa casa, a prostituição não vai dominar a nossa casa, o adultério não vai dominar a nossa casa, Senhor. Deus, nessa noite, nós levantamos um altar, ó Pai, levantamos um altar, ó Pai, como igreja, Senhor, estabelece o Teu altar dentro da nossa casa agora, dentro da nossa família, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, dá vitória ao Teu povo, dá vitória à Tua igreja, dá vitória aos Teus filhos agora, Senhor. Em nome de Jesus, eu acredito num milagre agora. Assim, ó Pai, como Tu enviou, ó Deus, maná do céu, assim como Tu enviou maná do céu, ó Pai, no deserto. Como Tu enviou maná do céu no deserto. Eu profetizo uma semana de maná na tua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir. Sentir a graça de Deus, sentir a presença do Senhor. Estou encerrando por aqui. Se você não compartilhou, compartilha aí. Vai ajudar o nosso ministério, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve lá. Você vai dar uma força para arrebentar para nós. Obrigado aí as palavras de carinho. Pessoal que está mandando aí. Vocês são uma inspiração para nós, cara. Vocês são uma inspiração para mim e para minha família. Todos vocês são inspiração para nós. Compartilha aí. Terça-feira tem live com as meninas. Já vou adiantar aqui. A Cici vai quebrar tudo terça-feira. Se eu não estou enganado, alguém confirma aí para mim. Tá bom? Terça-feira a Cici vai quebrar tudo na live, tá? A gente tem mais novidade aí, tá? A Cici já falou, a pastora Vanessa está nos auxiliando aí. Tem mais mulheres que a gente vai trazer. Você que está sentado aí, se prepara, que essa semana aí nós vamos entrar em contato com você, porque nós temos uma variedade de mulheres abençoadoras na nossa comunidade. Tá bom? Terça-feira a Cici vai estar quebrando tudo. Sexta-feira, terça após a live, tem sala de oração. Vem com a gente. Terça passada tinha 30 pessoas orando com a gente pode aumentar esse número aí. Vou mandar o link para você, você compartilha com os amigos. Sexta-feira tá rolando um discipulado, tá bom? Nós estamos aí já trabalhando um piloto, daqui a pouco se torna efetivo. Sexta-feira, discipulado às 21 horas. Te espero, foi bênção. Sexta que vem nós vamos falar sobre influência. Eu quero falar sobre maldição hereditária. Eu quero falar sobre influências espirituais. Pastora Vanessa vai falar sobre influências emocionais. Vai ser fera sexta-feira. E tudo isso influencia no seu comportamento. Sexta-feira nós vamos tratar disso aí. Vem pra sala junto com a gente, tá bom? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Saudade de todos vocês. Mas sexta-feira, ou mais melhor, dia 16, a gente vai estar junto. Santa Ceia do Senhor. Vai ser poderoso. Fechamos em 150 pessoas. Vai ser bênção. O lugar comporta 500, mas a gente só pode colocar 150. Mas vai ser bênção para abençoar a tua vida. Tá bom? Deus te abençoe, sua casa, sua família, tá? Estamos iniciando o mês, tá bom? Hoje é dia 2 de agosto. Quero mandar um beijo para minha irmã que fez aniversário ontem, a Grace. Deus abençoe sua vida. Você que tem doações para fazer para nossa área social, mês passado nós entregamos 1,2 toneladas de alimento. Aplausos a Jesus pela sua vida. 1,2 toneladas de alimento. Esse mês
A gente depende de você para isso acontecer de novo. Não sou eu que faço isso, é você. Tá bom? Você que tem doações para fazer, seja de alimentos, seja de oferta, nos procure, envie, vai ser bênção para o próximo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que as misericórdias do Senhor permaneçam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, o grande amor do Pai esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Boa semana, beijo no coração de vocês, foi muito bom esse tempo. Que a graça do Senhor permaneça sobre a nossa vida. Beijo, boa semana.